A matemática trata de resolver problemas. O que mantém a matemática viva são os grandes problemas não resolvidos. No verão de 1900, o Congresso Internacional de Matemáticos aconteceu aqui na Sorbonne, em Paris. O congresso foi um pouco caótico e o calor de agosto não ajudou em nada. Ainda assim, esse congresso vai ser lembrado como um dos maiores congressos da história da matemática, graças a uma palestra dada pelo inquieto David Hilbert. O jovem matemático alemão corajosamente expôs o que ele acreditava serem os 23 problemas mais importantes para os matemáticos resolverem. Ele queria definir o cronograma para a matemática do século XX e conseguiu. Esses problemas de Hilbert definiriam a matemática da era moderna. Dos que responderam ao desafio de Hilbert, alguns triunfaram grandiosamente. Outros, no entanto, foram jogados num desespero infinito. O primeiro problema da lista de Hilbert saiu daqui, Halle, Alemanha Oriental. O matemático Gregor Cantor passou a vida adulta aqui. Ele se tornou a primeira pessoa a entender de verdade o significado do infinito e dar a ele precisão matemática. A estátua na praça da cidade, contudo, homenageia outro filho famoso de Halle, o compositor Georg Handel. Para saber mais sobre Cantor, tive que pegar um bonde e sair da cidade. Durante 50 anos, Halle foi parte da comunista Alemanha Oriental. Os comunistas adoravam celebrar seus cientistas. Por isso, Cantor está na lateral de um cubo enorme encomendado pelo governo de então. Mas, sendo comunistas, eles não colocaram o cubo no meio da cidade, e sim no meio das pessoas. Quando finalmente encontrei o prédio, achei que talvez tivesse entendido errado a localização. Este é o local mais improvável para a estátua de um matemático. Com licença, pode me ajudar um minuto? Você fala inglês? Está correto? Würfel. Estou falando certo? Würfel significa cubo, é assim? Com o nome de um matemático. Sim, dar a volta lá, o chamado Cantor. Para o lado de lá? Lá está. É, na verdade, muito maior do que eu pensava. Eu pensei que seria algo deste tamanho. Olha ele aí. Ele está na lateral do cubo. Olha o homem aí, Cantor. Cantor é um dos meus maiores heróis. Se eu fosse escolher alguns teoremas que gostaria de ter provado, os que Cantor demonstrou estariam entre os 10 primeiros. Isso porque, antes de Cantor, ninguém realmente entendia o infinito. Era um conceito traiçoeiro que parecia não ir a lugar nenhum. Cantor mostrou que o infinito pode ser perfeitamente compreensível. Na verdade, não há apenas um infinito, há sim uma infinidade de infinitos. Primeiro, Cantor pegou os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele pensou em compará-los a um conjunto muito menor, algo como 10, 20, 30, 40. O que ele mostrou é que esses dois conjuntos de números infinitos têm, na verdade, o mesmo tamanho, pois podemos emparelhá-los, 1 com 10, 2 com 20, 3 com 30 e assim por diante. Assim, eles são conjuntos infinitos do mesmo tamanho. Mas e as frações? Afinal, há uma infinidade de frações entre dois números inteiros. Então, certamente, a infinidade de frações é muito maior do que a infinidade de números inteiros. O que Cantor fez foi encontrar uma forma de emparelhar todos os números inteiros com todas as frações. E foi assim que ele fez. Ele começou a montar todas as frações numa tabela infinita. A primeira linha continha os números inteiros, frações com 1 no denominador. Na segunda linha vinham as metades, frações com 2 no denominador. E assim por diante. Toda fração aparece em algum lugar desta tabela. Onde estão os 2 terços? Segunda coluna, terceira linha.
Agora imagine uma linha zigue-zagueando para frente e para trás, diagonalmente, através das frações. Se esticarmos essa linha, poderemos corresponder toda a fração a um número inteiro. Isso significa que as frações são do mesmo tipo de infinito que os números inteiros. Então, talvez todos os infinitos tenham o mesmo tamanho. Mas aqui vem a parte realmente interessante, pois Cantor agora considera o conjunto infinito de todos os números decimais. Aqui, ele prova que o conjunto de todos os decimais nos dá um infinito maior. O argumento dele é que não importa como você tente listar todos os números decimais, sempre haveria um número decimal faltando na sua lista. De repente, a ideia de infinito se abre. Há diferentes infinitos, uns maiores do que outros. É um momento realmente excitante. Para mim, é como os primeiros humanos aprendendo a contar. Mas agora estamos contando de um jeito diferente. Estamos contando infinitos. Uma porta se abriu e uma matemática inteiramente nova estava diante de nós. Mas ela nunca ajudou muito a Cantor. Eu fui ao cemitério em Hale, onde ele está enterrado, e onde marquei de encontrar o professor Joe Dauben. Ele estava disposto a fazer conexões entre a matemática e a vida de Cantor. Ele era maníaco depressivo. Um dos primeiros colapsos que ele teve foi em 1884. Depois, na virada do século, essas recaídas no seu estado mental tornaram-se mais e mais frequentes. Muitos já afirmaram que sua doença mental foi desencadeada pela matemática incrivelmente abstrata com que ele lidava. Sim, com certeza ele lutava com isso, então talvez tenha havido alguma ligação. Sim, quero dizer, quando você começa a contemplar o infinito, e eu estou bem contente com a parte de baixo do infinito, mas conforme você sobe mais e mais, eu fico um pouco nervoso sobre aonde eu estou indo. Em boa parte da vida de Cantor, seu único destino era aqui, o sanatório da universidade. Não havia tratamento na época para a psicose maníaco-depressiva ou mesmo para a paranoia que acompanhava os ataques de Cantor. A clínica era um bom lugar, confortável, silencioso e calmo. E Cantor frequentemente via que seu tempo aqui lhe dava força mental para continuar sua exploração do infinito. Outros matemáticos ficariam incomodados pelos paradoxos que o trabalho de Cantor havia criado. Curiosamente, isso era algo que não preocupava Cantor. Ele nunca se incomodou com o paradoxo do infinito, porque Cantor acreditava que tudo bem. Há certas coisas que conseguimos mostrar. Nós podemos estabelecer com total certeza matemática. E então tem infinito absoluto, que só está em Deus. Ele pode entender tudo isso. E ainda há aquele paradoxo final, que não nos é permitido entender. Havia um problema que Cantor não podia deixar nas mãos do Todo-Poderoso, com o qual ele lutou pelo resto da vida. O problema ficou conhecido como hipótese do contínuo. Há um infinito entre o infinito menor dos números inteiros e o infinito maior dos decimais? O trabalho de Cantor não caiu bem entre muitos dos seus contemporâneos. Houve, no entanto, um matemático na França que o defendeu. O francês argumentou que a nova matemática do infinito de Cantor era bela, mesmo que patológica. Felizmente, esse matemático era o mais famoso e respeitado da sua época. Quando Bertrand Russell foi perguntado por um político francês quem ele considerava o maior homem que a França já produzira, ele respondeu sem hesitação: Poincaré. O político ficou surpreso por ele escolher o primeiro-ministro Raymond Poincaré antes de Napoleão e Balzac. Russell respondeu: eu não falo de Raymond Poincaré, mas do seu primo, o matemático Henri Poincaré. Henri Poincaré passou a maior parte da vida em Paris, cidade que ele adorava, apesar do clima imprevisível. Nas últimas décadas do século XIX, Paris era um centro mundial da matemática e Poincaré era seu principal astro. Álgebra, geometria, análise, ele era bom em tudo. Seu trabalho daria origem a muitas aplicações, desde como orientar-se no metrô a novas formas de prever o tempo.
Poincaré era muito rigoroso em seu dia de trabalho. 2 horas de trabalho de manhã e 2 horas no começo da noite. Entre esses períodos, ele deixava o seu subconsciente continuar trabalhando no problema. Ele lembrava de um instante quando teve um clarão de inspiração. O tal clarão ocorreu quase do nada, enquanto subia no ônibus. Um outro clarão o levou a um de seus primeiros sucessos. Em 1885, o rei Oscar II da Suécia, em Noruega, ofereceu um prêmio de 2.500 coroas para quem provasse matematicamente, de uma vez por todas, se o sistema solar continuaria girando como um relógio ou se iria se desmanchar de repente. Newton já havia provado que se o sistema solar tivesse só 2 planetas, suas órbitas seriam estáveis. Os 2 corpos simplesmente viajariam em elipses um ao redor do outro. Tão logo você tenha 3 corpos, como Terra, Lua e Sol, a questão da estabilidade das órbitas se complica e confundiu até mesmo o grande Newton. O problema é que nessa nova situação há umas 18 variáveis diferentes, como as coordenadas exatas de cada corpo e suas velocidades em cada direção. Poincaré fez um significativo avanço. Ele organizou as variáveis, simplificou o problema, fazendo sucessivas aproximações às órbitas. Ele acreditava que as aproximações não afetariam o resultado final significativamente. Embora não tenha resolvido o problema em sua totalidade, as ideias foram sofisticadas o bastante para Poincaré merecer o prêmio. Ele desenvolveu um grande arsenal de técnicas matemáticas para tentar resolvê-lo. E, na verdade, ganhou o prêmio mais pelas técnicas do que por ter resolvido o problema. Quando o artigo de Poincaré estava sendo preparado para publicação por Mittag Leffler, o conselheiro científico do rei, um dos editores encontrou um problema. Poincaré percebeu que havia cometido um erro. Ao contrário do que ele havia originalmente pensado, mesmo uma pequena mudança nas condições iniciais poderia acabar produzindo órbitas muito diferentes. As aproximações não funcionavam. O resultado era ainda mais importante. As órbitas que Poincaré havia descoberto levaram indiretamente ao que agora conhecemos como teoria do caos. Entender as regras matemáticas do caos explica por que as asas de uma borboleta poderiam criar minúsculas mudanças na atmosfera que, em última instância, poderiam fazer surgir um tornado ou um furacão do outro lado do mundo. Esse grande tópico do século XX, o caos, veio de um erro que Poincaré cometeu e detectou no último minuto. O ensaio tinha sido publicado na sua forma original e estava pronto para sair. Mittag Leffler tinha enviado cópias a várias pessoas. Para desespero dele, Poincaré escreveu dizendo: "Pare." Meu Deus, esse é o pior pesadelo de todo matemático. Sem dúvida, segurem. Parem as impressoras. Assumir seu erro no final aumentou a reputação de Poincaré. Ele continuou a produzir muitos trabalhos por toda a vida. Não somente coisas de especialista, ele também escreveu livros populares para exaltar a importância da matemática. Vamos lá, aqui está um capítulo sobre o futuro da matemática. Ele começa: se desejamos prever o futuro da matemática, o curso apropriado é estudar a história e a condição presente da ciência. Penso então que Poincaré teria aprovado minha jornada em desvendar a história da matemática. Ele certamente teria aprovado a nossa próxima parada. Para descobrir o que talvez seja a mais importante contribuição de Poincaré à matemática moderna, eu tive que sair em busca de uma ponte. 7 pontes, na verdade. As 7 pontes de Königsberg. Hoje a cidade é conhecida como Kaliningrado, um pequeno entreposto da Rússia no Mar Báltico, cercado pela Polônia e a Lituânia. Até 1945, contudo, quando foi entregue à União Soviética, Kaliningrado foi a grande cidade prussiana de Königsberg. Muito da antiga cidade, infelizmente, foi demolido. Não há sinal de 2 das 7 pontes originais e várias mudaram a ponto de ficar irreconhecíveis. Esta é uma das pontes originais. Pode parecer um cenário improvável para a nossa história da matemática, mas aguentem um pouco. As pontes entram na cidade como um quebra-cabeças do século XVIII. Há uma rota pela cidade que cruze cada uma dessas 7 pontes só uma vez?
Encontrar a solução é muito mais difícil do que parece. O matemático Leonhard Euler, em 1735, resolveu o quebra-cabeças. Ele provou que não havia uma rota que não cruzasse pelo menos uma das pontes 2 vezes. Ele resolveu o problema dando um salto conceitual. Ele viu que não importavam as distâncias entre as pontes. O que realmente importava era como as pontes se ligavam. Esse era um problema de um novo tipo de geometria, a posição, um problema de topologia. Muitos de nós usamos a topologia todos os dias. Praticamente todos os mapas de metrô ao redor do mundo são baseados em princípios topológicos. Não importa quão longe as estações estão umas das outras, mas como elas estão conectadas. Não há metrô em Kaliningrado, mas há na cidade russa mais próxima, São Petersburgo. A topologia é bem fácil neste mapa. É com o russo que eu estou tendo dificuldades. Você pode me dizer que estação foi a última? Estava até de cabeça para baixo. Embora a topologia tenha tido sua origem nas pontes de Königsberg, foi nas mãos de Poincaré que o assunto se transformou numa nova e poderosa maneira de ver as formas. Alguns se referem à topologia como geometria torta, pois em topologia, 2 formas são consideradas iguais se você puder entortar ou deformar uma na outra sem cortar. Então, por exemplo, se eu pego uma bola de futebol ou rugby, topologicamente elas são a mesma, pois uma pode ser deformada na outra. Similarmente, uma rosca e uma xícara são iguais, pois uma pode ser deformada na outra. Mesmo formas complicadas podem ser desfeitas para se tornarem mais simples do ponto de vista topológico, mas não há como deformar continuamente uma rosca numa bola. O buraco do meio torna essas formas topologicamente diferentes. Poincaré conhecia todas as possíveis superfícies topológicas bidimensionais. Em 1904, surgiu um problema topológico que ele não conseguia resolver. Poincaré detalhou todas as possíveis formas nas quais ele poderia embrulhar um universo bidimensional plano. Poderia ser uma esfera, uma rosca com um buraco, 2 ou mais buracos. Vivemos num universo tridimensional. Quais seriam as possíveis formas que o nosso universo poderia ter? Essa questão ficou conhecida como conjectura de Poincaré. Ela foi finalmente resolvida em 2002 aqui em São Petersburgo por um matemático russo chamado Grisha Perelman. Sua prova é muito difícil de entender, mesmo para matemáticos. Perelman resolveu o problema relacionando-o a uma área completamente diferente da matemática. Para compreender as formas, ele analisou a dinâmica de como as coisas podem fluir sobre elas. Isto o levou a uma descrição de todas as maneiras possíveis pelas quais um espaço tridimensional pode ser imerso em dimensões mais altas. Eu me perguntei se o próprio Perelman poderia me ajudar a desvendar as complexidades de sua prova, mas me disseram que achar Perelman é quase tão difícil quanto entender sua solução. O estereótipo clássico de um matemático é o de um cientista excêntrico e maluco. Penso que isso é um pouco injusto. Bem, mais ou menos. No que se refere a Perelman, não há dúvida de que ele é uma figura muito estranha. Ele recebeu prêmios e ofertas de emprego de notáveis universidades no Ocidente, mas recusou todas. Recentemente, ele parece ter desistido da matemática completamente e se retirou para viver uma vida semi-reclusa neste condomínio modesto, com a mãe. Ele se recusa a falar com a mídia. Achei que talvez ele pudesse falar comigo, um colega matemático. Eu estava enganado. É interessante, talvez ele tenha desligado a campainha. Provavelmente muita gente vem a tocar. Tentei a de um vizinho e tocou, mas a dele não. Seus artigos, sua matemática falam por si só. Na verdade, eu não preciso de fato me encontrar com um matemático. Nessa era de Big Brother e grana alta, há algo nobre no fato de ele ter a satisfação em provar teoremas e não em ganhar prêmios. Matemático certamente o teria aplaudido. Pela solução de qualquer um dos seus 23 problemas, David Hilbert não ofereceu nenhum prêmio ou recompensa, além da admiração de outros matemáticos. Quando esboçou os problemas na Paris de 1900, Hilbert já era um astro da matemática.
Em Göttingen, no norte da Alemanha, foi onde ele brilhou ainda mais. Ele foi, de longe, o matemático mais carismático do seu tempo. Todos que o conheciam achavam o Hilbert maravilhoso. Ele estudou teoria dos números e juntou todas as peças que havia aí. Dentro de cerca de um ano, ele a deixou completamente e revolucionou a teoria das equações integrais. Ele estava sempre mudando e sempre atrás de algo novo. Dificilmente alguém será tão flexível e tão variado dentro de sua abordagem quanto foi Hilbert. Seu trabalho é falado até hoje e seu nome está ligado a muitos termos matemáticos. Os matemáticos ainda usam o espaço de Hilbert, a classificação de Hilbert, a desigualdade de Hilbert e vários teoremas de Hilbert. Um de seus primeiros trabalhos sobre equações o destacou como um matemático que pensava de forma diferente. Hilbert mostrou que, embora haja um número infinito de equações, existem formas de dividi-las para que elas possam ser construídas a partir de um conjunto finito de blocos fundamentais. O aspecto mais surpreendente da prova de Hilbert foi que ele, na verdade, não construiu esse conjunto finito. Ele apenas provou que o conjunto deveria existir. Alguém disse que isso era teologia e não matemática. Esse alguém não entendeu o principal. O que Hilbert fez foi criar um novo estilo de matemática, uma abordagem mais abstrata do assunto. Você poderia provar que algo existe, mesmo não conseguindo construí-lo explicitamente. É como eu dizer que deve haver uma forma de ir de Göttingen a São Petersburgo, embora eu não saiba exatamente que forma é essa. Além de desafiar o pensamento ortodoxo matemático, Hilbert ficava feliz em destruir as hierarquias formais que existem no sistema universitário alemão da época. Os outros professores ficavam chocados ao ver Hilbert andando de bicicleta e bebendo com seus alunos. Ele gostava muito de festa, sim. É mesmo? Ele era festeiro? É o meu tipo de matemática. Ele gostava muito de dançar com mulheres jovens. Ele gostava muito de flertar. Sério? A maioria dos matemáticos que conheço não flerta muito. Seu estilo de vida andava lado a lado com um absoluto comprometimento com a matemática. Hilbert, obviamente, pensava que qualquer um com talento matemático, um pinguim, uma mulher, um homem negro, branco, asiático, deveria fazer matemática e ser admirado por sua... A matemática fala por si. Não importa. Se você é um pinguim... Mesmo se você for um pinguim. Se você pode provar a hipótese de rima, não importa. Sim, a matemática para ele era uma linguagem universal. Hilbert acreditava que essa linguagem era poderosa o bastante para revelar todas as verdades da matemática. Uma crença que ele expôs numa entrevista de rádio em 8 de setembro de 1930. Ele disse não ter dúvidas de que todos os seus 23 problemas seriam logo resolvidos e a matemática seria posta finalmente sobre uma base lógica inabalável. Não existem problemas insolúveis, acreditava Hilbert, uma crença que vinha desde os tempos dos gregos antigos. Ele terminou com sua famosa frase: nós devemos saber, nós iremos saber. Infelizmente para ele, no dia anterior, em uma palestra científica que não foi considerada digna de transmissão, outro matemático iria destruir o sonho de Hilbert e colocar a dúvida no cerne da matemática. O responsável por destruir a crença de Hilbert foi um matemático austríaco, Kurt Gödel. E tudo começou aqui, Viena. Mesmo seus admiradores, e há muitos deles, admitem que Kurt Gödel era um tanto estranho. Quando criança, era brilhante, fraco e muito esquisito. Kurt não parava de fazer perguntas. Sua família o chamava de Herr Warum, o senhor por quê. Gödel viveu em Viena nos anos 20 e 30, entre a queda do Império Austro-Húngaro e sua anexação pelos nazistas. Foi uma época estranha, caótica e empolgante para estar na cidade. Gödel estudou matemática na Universidade de Viena e passava a maior parte do tempo nos cafés.
nos quais, em meio aos jogos de gamão e bilhar, a verdadeira agitação intelectual estava acontecendo. Em particular, destacava-se um grupo altamente influente de filósofos e cientistas, o chamado Círculo de Viena. Nessas discussões, Kurt Gödel surgiu com uma ideia que iria revolucionar a matemática. Ele se propôs um difícil teste matemático. Queria resolver o segundo problema de Hilbert e encontrar uma base lógica para toda a matemática. O que ele encontrou surpreendeu até mesmo a ele. Todos os seus esforços na lógica matemática não só garantiram o que Hilbert queria, como acabaram provando o contrário. Acertei. Ela chama-se teoria da incompletude. Gödel provou que, em qualquer sistema lógico de matemática, sempre haverá afirmações sobre números que são verdadeiros, mas que não podem ser provados. Ele começa com a afirmação: esta afirmação não pode ser provada. Isto não é uma afirmação matemática ainda. Mas usando um engenhoso código baseado nos números primos, Gödel transformou sua afirmação numa afirmação aritmética pura. Agora, tais afirmações podem ser verdadeiras ou falsas. Agarrem-se à sua lógica enquanto exploramos as possibilidades. Se a afirmação é falsa, significa que pode ser provada, o que significa que é verdadeira, o que é uma contradição. Isso significa que a afirmação deve ser verdadeira. Em outras palavras, é uma afirmação matemática que é verdadeira, mas não pode ser provada. A prova de Gödel levou a uma crise na matemática. E se o problema no qual você está trabalhando, a conjectura de Goldbach, digamos, ou a hipótese de Riemann, se revelasse verdadeira, mas impossível de provar? E isso levou Gödel a uma crise também. No outono de 1934, ele sofreu o primeiro de uma série de colapsos e passou um tempo num sanatório. Ele foi salvo pelo amor de uma boa mulher. Adele Nimbursky era dançarina num clube noturno local. Ela manteve Gödel vivo. Certo dia, Gödel e ela estavam descendo esta escadaria. De repente, foram atacados por capatazes nazistas. Gödel não era judeu, mas muitos de seus amigos no Círculo de Viena eram. Adele o defendeu. Este momento foi só um alívio temporário para Gödel e para a matemática. Por toda a Áustria e Alemanha, a matemática estava prestes a morrer. No novo Império Alemão, no final dos anos 30, não havia balões coloridos sobre as universidades, mas suásticas. Os nazistas aprovaram uma lei que permitia a demissão de qualquer servidor público que não fosse ariano. Na Alemanha daquela época, como hoje, os acadêmicos eram servidores públicos. Os matemáticos sofreram mais do que a maioria. Os nazistas demitiram 144 matemáticos das universidades. 14 foram levados ao suicídio ou morreram em campos de concentração. Um brilhante matemático ficou. David Hilbert ajudou alguns dos seus melhores alunos a fugir, e ele se pronunciou sobre a destituição de seus colegas judeus. Logo, ele também se calou. Não se sabe por que ele mesmo não fugiu, nem protestou um pouco mais. Ele ficou doente no fim da vida, então talvez não tivesse mais energia. Todos os cientistas e matemáticos ao seu redor fugiam do regime nazista, até que só restou Hilbert para testemunhar a destruição de um dos maiores centros matemáticos de todos os tempos. David Hilbert morreu em 1943. Apenas 10 pessoas compareceram ao enterro do matemático mais famoso de seu tempo. O domínio da Europa, centro da matemática mundial durante 500 anos, havia acabado. O bastão matemático passou para o novo mundo. Na verdade, chegou a hora deste lugar. Em 1930, o Instituto de Estudos Avançados fora criado em Princeton, e a ideia era reproduzir a atmosfera acadêmica das antigas universidades europeias na rural Nova Jersey. Para fazer isso, Princeton atraiu os melhores. Não foi preciso procurar muito. Muitos dos mais brilhantes matemáticos europeus estavam fugindo dos nazistas e indo para os Estados Unidos. Pessoas como Hermann Weyl, cuja pesquisa teria grande importância para a física teórica, e John von Neumann,
que desenvolveu a teoria dos jogos e foi um dos pioneiros da ciência da computação. O Instituto rapidamente se tornou o lugar perfeito para criar uma nova Göttingen, no bosque. Um matemático, em particular, fez do lugar um lar longe de casa. Toda manhã, Kurt Gödel vestia um terno de linho branco com um chapéu tipo diplomata, andava de sua casa ao longo da rua Mercer até o instituto. No caminho, ele parava aqui, no número 112, para chamar seu amigo mais próximo, outro exilado europeu, Albert Einstein. Nem mesmo a pacata e afluente Princeton poderia ajudar Gödel a finalmente escapar de seus demônios. Einstein estava sempre bem-humorado. Ele descreveu Princeton como a expulsão para o paraíso. Mas o bem mais jovem Gödel se tornava cada vez mais circunspecto e pessimista. Lentamente, esse pessimismo se tornou paranoia. Ele passava cada vez menos tempo com seus colegas em Princeton. Em vez disso, ele preferia vir aqui para a praia, andar sozinho e pensar nos trabalhos do grande matemático alemão Leibniz. Enquanto Gödel se retirava para seu mundo interior, sua influência na matemática americana paradoxalmente aumentava. E um jovem matemático da costa de Nova Jersey avidamente aceitou alguns dos desafios que ele propôs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times a day I could love you. Nos Estados Unidos dos anos 50, a maioria dos jovens não estava preocupada com matemática. A maioria optava por um estilo de vida mais relaxado, mais hedonista, nesta nova terra rica em sorvetes e donuts. Um adolescente não cedeu aos encantos da adolescência americana, mas escolheu enfrentar alguns dos maiores problemas da matemática. Desde muito jovem, Paul Cohen vencia competições e prêmios matemáticos. Ele considerava difícil encontrar uma área da matemática onde pudesse realmente deixar a sua marca. Até que ele leu a respeito da hipótese do contínuo de Cantor. Como aprendia em Hale, esse foi o problema que Cantor não conseguiu resolver. Ele pergunta se há ou não um conjunto infinito de números maior que os números inteiros, mas menor que os decimais. Parece simples, mas frustrou todas as tentativas de resolvê-lo desde que Hilbert o anunciou como o primeiro da sua lista em 1900. Com a arrogância da juventude, o jovem de 22 anos Paul Cohen decidiu que ele poderia resolvê-lo. Cohen voltou um ano mais tarde com a extraordinária descoberta de que ambas as respostas podiam ser verdade. Havia uma matemática na qual a hipótese do contínuo poderia ser considerada verdadeira. Não há um conjunto entre os números inteiros e os decimais infinitos. Mas havia uma matemática igualmente consistente na qual a hipótese do contínuo poderia ser considerada falsa. Aqui há um conjunto entre os números inteiros e os decimais infinitos. Era uma solução incrivelmente ousada. A prova de Cohen parecia correta, mas o seu método era tão novo que ninguém ficou totalmente convencido. Havia apenas uma pessoa em cuja opinião todos confiavam. O ceticismo era grande e ele teve que vir aqui ao Instituto para visitar Gödel. Só depois que Gödel deu o seu selo de aprovação, de forma bastante não convencional, ele disse: "Me dê seu artigo." Aí na segunda-feira ele colocou de volta na caixa e disse: "Sim, está correto." Hoje em dia, os matemáticos colocam em suas provas uma observação, dizendo se o resultado depende da hipótese do contínuo. Nós criamos dois mundos matemáticos diferentes, num dos quais a resposta é sim e no outro ela é não. Paul Cohen realmente sacudiu o mundo matemático. Ele lhe deu fama, fortuna e prêmios. Foi realmente devastador. Ele não publicou muito depois do seu sucesso inicial nos anos 60, mas era absolutamente fascinante. Não imagino ninguém melhor com quem aprender. E ele era ávido para aprender, para ensinar a você algo que ele sabia, ou mesmo o que não sabia. Com a confiança ganha por ter resolvido o primeiro problema de Hilbert, Cohen se refugiou no meio dos anos 60 para tentar resolver o mais importante dos problemas de Hilbert, o oitavo, a hipótese de Riemann. Quando ele faleceu na Califórnia em 2007, 40 anos depois, ainda estava tentando. Como muitos matemáticos famosos antes dele, Riemann também derrotou Cohen.
Sua abordagem inspirou outros a fazer progressos em direção a uma prova, incluindo um de seus alunos mais famosos, Peter Sarnak. Eu simplesmente adorava aquele cara. Ele era minha inspiração. Fico muito feliz por ter trabalhado com ele. Ele me colocou no caminho certo. Paul Cohen foi um bom exemplo de sucesso do grande sonho americano. Da segunda geração de imigrantes judeus, ele se tornou um professor americano de primeira linha. A matemática não era um produto americano. Cohen estava tão entusiasmado com esse problema que provavelmente o teria resolvido, não importa onde estivesse. Paul Cohen não teve muitas dificuldades, mas outra estrela matemática americana dos anos 60 enfrentou obstáculos maiores para ter reconhecimento. Ainda mais porque era uma mulher. Na história da matemática, quase todos os grandes matemáticos foram homens. Houve algumas exceções. A russa Sofia Kovalevskaya, que se tornou a primeira professora de matemática em Estocolmo em 1889. Ela ganhou um prestigiado prêmio matemático francês. Outra exceção foi Emmy Noether, uma talentosa algebrista que fugiu dos nazistas para viver nos Estados Unidos. Ela morreu antes de realizar plenamente o seu potencial. Também há Julia Robinson, a primeira mulher a ser eleita presidente da Sociedade Americana de Matemática. Estou cruzando os Estados Unidos para conhecê-la melhor. Ela nasceu em St. Louis em 1919. Com 2 anos de idade, perdeu a mãe. Ela e a irmã, Constance, mudaram-se com a avó para uma pequena comunidade no deserto perto de Phoenix, no Arizona. Julia Robinson cresceu por aqui. Tem uma foto que mostra o seu chalé nos anos 30, com nada em volta e montanhas que parecem ser aquelas ali. Então acho que ela deve ter vivido ali embaixo. Julia foi uma menina tímida e frágil que, quando tinha 7 anos, passou um ano de cama por causa da escarlatina. Sua saúde permaneceu precária durante toda a infância. Disseram-lhe que ela não passaria dos 40 anos. Desde pequena, Julia mostrou habilidade matemática natural. Sob a sombra do cacto nativo do Arizona, ela passava o tempo em uma infinidade de jogos de contar, com pedrinhas. Essa prematura busca por padrões deu a ela uma intuição e um amor pelos números que durariam sua vida inteira. Apesar de mostrar brilhantismo desde cedo, ela lutou continuamente na escola e na universidade simplesmente para ter permissão de continuar estudando matemática. Quando adolescente, ela era a única garota na aula de matemática e teve muito pouco apoio. A jovem Julia procurou estímulo intelectual em outro lugar. Ela adorava um programa de rádio chamado O Explorador Universitário. O 53º episódio foi todo sobre matemática. O apresentador descreveu como ele descobriu que, apesar de sua linguagem esotérica e natureza retraída, os matemáticos são as pessoas mais interessantes e inspiradoras. Foi assim que Julia descobriu que havia matemáticos, não só professores de matemática, e também um mundo matemático lá fora. As portas desse mundo se abriram aqui, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, perto de São Francisco. Ela estava absolutamente obcecada com a ideia de ir a Berkeley. Não só a Berkeley, mas a qualquer lugar onde houvesse matemáticos. Berkeley certamente tinha matemáticos, inclusive um teórico dos números chamado Raphael Robinson. Em suas frequentes caminhadas pelo campus, eles descobriram que a paixão pela matemática não era a única que compartilhavam. Em 1952, Julia e Raphael se casaram. Julia obteve seu doutorado e se fixou no que seria o trabalho da sua vida, o 10º problema de Hilbert. Ela pensava nele o tempo todo. Me disse que não queria morrer sem saber a resposta. O problema tornou-se uma obsessão para Julia. Muitos outros matemáticos se viram obcecados pelo problema, desde que Hilbert o propôs, em 1900. O 10º problema perguntava se havia algum método universal para descobrir se uma equação tem soluções inteiras ou não. Ninguém conseguia provar. Na verdade, havia a crescente impressão de que tal método universal não fosse possível.
Como se poderia provar que, por mais engenhoso que um matemático seja, jamais inventaria o tal método universal? Com a ajuda de colegas, Julia desenvolveu o que ficou conhecido como hipótese de Robinson. Ela dizia que para mostrar que tal método não existe, bastava você inventar uma equação cujas soluções formassem um conjunto muito específico de números. O conjunto de números teria que crescer exponencialmente, com potências de 2, e ainda ser capturado pelas equações no cerne do problema de Hilbert. Por mais que tentasse, Robinson não conseguia achar o conjunto. Para o 10º problema ser finalmente resolvido, era necessária uma nova inspiração. E ela veio de 8.000 quilômetros de distância, São Petersburgo, na Rússia. Desde quando o grande Leonhard Euler se estabeleceu aqui no século XVIII, a cidade tem sido um centro famoso por sua matemática e matemáticos. Aqui no Instituto Steklov, alguns dos mais brilhantes matemáticos do mundo criaram teoremas e conjecturas. Nesta manhã, um deles dá um raro seminário. É difícil que você fale russo, infelizmente, eu não falo. Temos um intervalo no meio para nos recuperarmos antes da hora final. Há uma regra nesses seminários. O primeiro terço é para todos, o segundo para os especialistas e o terceiro para o próprio palestrante. E é isso que teremos a seguir. O palestrante é Yuri Matiasevich e ele está explicando seu último trabalho. Sobre o que mais poderia ser o trabalho? Sobre a hipótese de Riemann. Quando era um jovem e brilhante aluno de pós-graduação em 1965, o orientador de Yuri sugeriu que ele tentasse solucionar outro problema de Hilbert, o 10º, aquele que interessava tanto Julia Robinson. Era o auge da Guerra Fria. Talvez Matiasevich pudesse ganhar a disputa para a Rússia, onde Julia e seus colegas haviam falhado. À primeira vista, não gostei da abordagem deles. A afirmação me parecia meio estranha e artificial. Depois de algum tempo, eu a entendi, e era bem racional. E então, eu entendi que ela teve uma ideia brilhante e eu comecei a desenvolvê-la. Em janeiro de 1970, ele encontrou a última peça do quebra-cabeças. Ele descobriu como obter a famosa sequência de números de Fibonacci, usando as equações que estavam no centro do problema de Hilbert. Trabalhando sobre o trabalho de Julia e colegas dela, ele resolveu o 10º problema. Matiasevich tinha apenas 22 anos. A primeira pessoa a quem ele quis contar sua descoberta foi a mulher a quem ele devia tanto. Não tive resposta e achei que o correio havia perdido. Era bem natural, já que era a época soviética. Na Califórnia, Julia tinha ouvido rumores de que o problema havia sido resolvido. E ela mesma contatou Yuri. Ela disse, eu precisei esperar você crescer para ter a resposta, porque ela tinha começado a trabalhar em 1948. O Yuri ainda era bebê. E então ele respondeu, agradecendo a ela e dizendo que o crédito era tanto dela quanto dele. Eu encontrei Julia um ano depois em Bucareste e sugeri que depois da conferência, Julia e seu marido Rafael viessem me ver aqui em Leningrado. Juntos, Julia e Yuri trabalharam em vários outros problemas matemáticos até um pouco antes de Julia morrer, em 1985. Ela tinha apenas 55 anos. Julia conseguia achar novos caminhos. Muitos matemáticos apenas combinam métodos previamente conhecidos para resolver novos problemas, mas ela tinha ideias novas. Embora Julia tenha mostrado que não havia método universal para resolver todas as equações em números inteiros, os matemáticos ainda estavam interessados em achar métodos para resolver tipos especiais de equações. Foi na França do século XIX, numa das histórias mais extraordinárias da matemática, que métodos foram desenvolvidos para entender por que algumas equações podiam ser resolvidas e outras não. É de manhã, cedo, em Paris, dia 29 de maio de 1832. Évariste Galois está prestes a lutar pela própria vida. É o reinado do reacionário Carlos X de Bourbon,
Galois, como muitos jovens rebeldes na Paris da época, era um revolucionário republicano. Ao contrário de seus camaradas, ele tem outra paixão, a matemática. Galois tinha passado 4 meses preso. Numa misteriosa saga de amor não correspondido, foi desafiado para um duelo. Ele havia passado a noite anterior em claro, refinando uma nova linguagem matemática que havia desenvolvido. Galois acreditava que a matemática não deveria ser o estudo de números e formas, mas de estruturas. Talvez ele ainda estivesse preocupado com sua matemática. Só um tiro foi disparado naquela manhã. Galois morreu no dia seguinte, com apenas 20 anos de idade. Foi uma das maiores perdas da matemática. Somente no início do século XX, Galois seria plenamente reconhecido e suas ideias totalmente compreendidas. Galois descobriu novas técnicas que podiam definir se as equações teriam soluções ou não. A simetria de certos objetos geométricos parecia ser a chave. Sua ideia de usar a geometria para analisar equações foi adotada na década de 1920 por outro matemático parisiense, André Weil. Eu era muito interessado em tudo. E no que diz respeito à escola, eu ia bem em todas as áreas. É verdade. Depois de estudar na Alemanha e na França, André fixou residência nesse apartamento em Paris, que ele dividia com sua irmã mais famosa, a escritora Simone Weil. Quando começou a Segunda Guerra, ele se viu numa situação bem diferente. Para evitar a convocação, ele fugiu para a Finlândia. Lá, quase foi executado por ser um espião russo. No retorno à França, ficou preso em Rouen à espera do julgamento por deserção. No julgamento, o juiz lhe deu uma escolha: mais 5 anos na prisão ou servir em uma unidade de combate. Ele escolheu se juntar ao exército, uma escolha sábia. Pouco antes de os alemães invadirem a França, meses depois, todos os prisioneiros foram executados. Weil passou só alguns meses na prisão. Esse período foi crucial para sua matemática. Aqui pegou as ideias de Galois e desenvolveu pela primeira vez a geometria algébrica, uma linguagem totalmente nova para o entendimento das soluções de equações. Galois mostrou como novas estruturas matemáticas poderiam ser usadas para revelar os segredos por trás das equações. O trabalho de Weil o levou a teoremas que conectavam a teoria dos números, álgebra, geometria e topologia. São alguns dos maiores feitos da matemática moderna. Sem André Weil, também não teríamos ouvido falar do mais estranho homem da história da matemática, Nicolas Bourbaki. Não há fotos de Bourbaki. Sabemos que ele nasceu neste café, no Quartier Latin, em 1934, quando funcionava aqui um café de verdade, o Café Coupelade, e não o fast food de agora. Na mesma rua, encontrei com o historiador David Aubin. Quando estava na universidade, eu ficava assustado na biblioteca, pois esse tal de Bourbaki tinha escrito tantos livros. Uns 30 ou 40 no total, em análise, geometria, topologia. Eram todos sobre novos fundamentos. Praticamente todos os que estudavam matemática no mundo nos anos 50, 60 e 70 leram Nicolas Bourbaki. Ele até tentou ser membro da Sociedade Americana de Matemática. E teve o pedido negado. É mesmo? Pela razão de não existir. Os americanos estavam certos. Nicolas Bourbaki não existe, nunca existiu. Bourbaki é, na verdade, o pseudônimo para um grupo de jovens matemáticos liderados por André Weil, que decidiu dar uma versão coerente da matemática do século XX. A maioria dos matemáticos gosta de ter seu nome nos teoremas. Para o grupo Bourbaki, os objetivos do projeto eram mais importantes do que a glória pessoal. Depois da Segunda Guerra Mundial, o bastão Bourbaki foi passado para a próxima geração de matemáticos franceses. O mais brilhante deles foi Alexander Grothendieck. Aqui, no IHES, em Paris, o equivalente francês do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Grothendieck conduziu famosos seminários nos anos 50 e 60. Ele tinha um carisma incrível.
Uma habilidade sua era ver um jovem e, de alguma forma, saber que tipo de contribuição esse jovem poderia fazer à sua incrível visão de como a matemática poderia ser. Essa visão lhe permitiu transmitir algumas ideias de fato muito difíceis. Ele dizia, suponha que você queira abrir uma noz. Então, o padrão é você pegar um quebra-nozes e abrir a noz. A abordagem dele era diferente. Pegar essa noz e deixá-la na neve alguns meses. Quando você voltar, a noz simplesmente se abre. Grothendieck é um estruturalista. Ele está interessado nas estruturas subjacentes de toda a matemática. Somente quando você chega à arquitetura mais básica e pensa em termos mais gerais, os padrões matemáticos se tornam claros. Grothendieck produziu uma linguagem nova e poderosa para ver as estruturas de uma forma nova. Era como viver num mundo preto e branco e, de repente, ter a linguagem para ver o mundo em cores. É essa linguagem que os matemáticos usam desde então para resolver problemas em teoria dos números, geometria e até em física teórica. No fim dos anos 1960, Grothendieck decidiu dar as costas à matemática depois de descobrir a política. Ele acreditava que a ameaça de uma guerra nuclear e as questões sobre o desarmamento eram mais importantes do que a matemática. As pessoas que continuavam a fazer matemática, em vez de confrontar a ameaça de uma guerra nuclear, estavam fazendo mal ao mundo. Grothendieck decidiu deixar Paris e voltar para o sul da França, onde havia crescido. Rompantes de política radical se seguiram. Depois, um colapso nervoso. Ele se mudou para os Pirineus e se tornou recluso. Perdeu todo o contato com seus velhos amigos e colegas matemáticos. Todavia, seu legado e seus feitos significam que Grothendieck se situa no patamar de Cantor, Gödel e Hilbert, como alguém que transformou a paisagem matemática. Ele mudou toda a área de maneira realmente fundamental. Nunca a matemática voltará a ser o que era antes dele. Com certeza, Grothendieck é a figura mais importante do século XX. Voltei para a Inglaterra pensando novamente sobre outra figura seminal da matemática do século XX, a pessoa que começou tudo isso, David Hilbert. Dos 23 problemas que Hilbert propôs aos matemáticos em 1900, a maioria foi resolvida. Mas ainda resta uma grande exceção, a hipótese de Riemann, o oitavo problema de Hilbert. Esse ainda é o santo graal da matemática. A palestra de Hilbert inspirou uma geração a seguir seus sonhos matemáticos. Nesta manhã, na minha cidade natal, espero inspirar outra geração. Obrigado. Meu nome é Marcos de Sutoy e sou professor de matemática lá na Universidade de Oxford. Na verdade, foi aqui nesta sala de aula que descobri o meu amor pela matemática. Essa paixão pela matemática que primeiro adquiri nesta minha antiga escola, até hoje me motiva. É o amor por resolver problemas. Há muitos problemas sobre os quais eu poderia falar. Escolhi o meu favorito. O matemático é um perseguidor de padrões, e é realmente isso que a matemática tenta fazer. Tentamos entender tipos de padrões, estruturas e a lógica para explicar como o mundo à nossa volta funciona. Tudo isso está no centro da hipótese de Riemann. A questão é, há algum padrão nesses números que possa me ajudar a dizer onde o próximo número vai estar? Qual o próximo número depois de 31? Esses números são, claro, os números primos, os blocos fundamentais da matemática. A hipótese de Riemann, uma conjectura sobre a distribuição dos números primos, vai ao centro do nosso assunto. Por que alguém se interessaria por esses primos? Por que o exército está interessado em primos? Não é para criptografar coisas? Exatamente. Eu estudo esse negócio porque acho que é belo e elegante, mas há muitas pessoas que estão interessadas nesses números por razões bem práticas. O estranho é que quanto mais abstrata e difícil a matemática se torna, mais ela parece ter aplicações no mundo real. A matemática, agora, permeia todos os aspectos das nossas vidas.
Toda vez que ligamos a televisão, usamos o computador, pagamos com o cartão de crédito. Hoje há um prêmio de $1 milhão para quem resolver a hipótese de Riemann. Mas há mais em jogo que isso. Quem provar esse teorema será lembrado para sempre. Vai estar naquele quadro acima de todos esses outros matemáticos. A hipótese de Riemann é uma pedra fundamental da matemática. Milhares de teoremas dependem de ela ser verdadeira. Pouquíssimos matemáticos acham que ela não é verdadeira. Matemática significa prova, e até que alguém prove, ainda haverá a dúvida. A matemática surgiu dessa paixão de se livrar da dúvida. Foi isso que aprendi em minha jornada através da história da matemática. Matemáticos como Arquimedes, Al-Khwarizmi, Gauss e Grothendieck foram impulsionados para entender a forma precisa pela qual números e espaço funcionam. Isso é matemática em ação. É lindo, muito legal. Usando a linguagem da matemática, eles nos contaram histórias que permanecem tão verdadeiras hoje quanto no dia em que foram contadas pela primeira vez. No Mediterrâneo, eu descobri as origens da geometria. Matemáticos e filósofos correram para Alexandria, motivados pela sede de conhecimento e busca por excelência. Na Índia, aprendi sobre uma nova descoberta sem a qual seria impossível imaginar a vida moderna. Estamos num dos lugares realmente sagrados do mundo matemático. Aqui há alguns números, e aqui está o número novo. É o zero. No Oriente Médio, fiquei impressionado pela invenção da álgebra por Al-Khwarizmi. Ele desenvolveu formas sistemáticas de analisar os problemas de forma que as soluções funcionam com quaisquer que sejam os números. Na era de ouro da matemática, na Europa dos séculos XVIII e XIX, vi como a matemática descobriu novas formas de analisar corpos em movimento e novas geometrias que nos ajudaram a entender a forma muito estranha do espaço. Foi com o trabalho de Riemann que finalmente tivemos os óculos matemáticos para poder explorar tais mundos da mente. Minha jornada pelo mundo abstrato da matemática do século XX revelou que a matemática é a verdadeira linguagem na qual o universo está escrito, a chave para entender o mundo à nossa volta. Matemáticos não são motivados por dinheiro e ganho material ou por aplicações práticas de seu trabalho. Para nós, a glória é resolver um dos grandes problemas que iludiram gerações anteriores de matemáticos. Hilbert estava certo. São os problemas em aberto que tornam a matemática um assunto vivo, que fascina toda a nova geração de matemáticos. Apesar de todas as descobertas que fizemos nos últimos 7 milênios, ainda há muitas coisas que não entendemos. E é a chamada de Hilbert. Nós devemos saber, nós iremos saber, que impulsiona a matemática.